Olá, mulherada! Vamos falar hoje sobre um assunto extremamente importante e que faz total diferença para o processo de emagrecimento, que é a fome de verdade ou a fome emocional. Como é comum, tenho certeza que vocês concordam comigo, né? As pessoas comerem porque estão com vontade de comer. E eu, às vezes, também passo por isso. Isso é um processo natural do ser humano, mas a gente tem que saber identificar alguns pontos de erro e desequilíbrio para a gente trabalhar a favor do que nós queremos e não contra o que nós queremos, né? Então, primeira coisa sempre, o que vocês querem, tenha isso sempre muito definido, né? No desafio inicial falamos bastante sobre isso. A partir do momento que vocês têm isso muito definido e em mente, né? Traz isso para a consciência constantemente, né? O que eu quero, o que eu busco, né? Nós estamos falando aqui de corpo, saúde, estética, né? Não importa se para algumas pessoas é mais a saúde ou para outra é mais estética, o que importa é que nós temos um objetivo, né? E pode ser tudo junto e pode ser um pouquinho de cada um e é assim mesmo, né? Então é muito importante que vocês, para que consigam ter saúde, um corpo que vocês se sentem felizes dentro dele, é muito importante que vocês aprendam a trabalhar essa questão de identificar a fome real de fome emocional. O que é fome real? Fome real, a gente não tem dúvida que tem fome. Então é aquela questão assim, barriga ronca, eu tenho certeza que eu estou com fome, eu não tenho dúvida. Tipo, a vontade de comer, ela normalmente não é fome, tá? Então eu tenho vontade de comer, sei lá, uma pizza. Normalmente isso não é fome, porque quem tá com fome mesmo, come o que tiver na frente para comer. A pizza é uma vontade de, né? Então a gente tem que trabalhar muito em cima disso pra gente aprender a identificar a fome real, então eu estou com fome mesmo, né? E depois que eu estou comendo, eu já estou saciada, porque também é outra questão muito comum, as pessoas comerem mais do que precisam, muito comum, né? Se todo mundo comesse quantidade reduzida, ou não, nem reduzida, o que precisa, eu comi, não estou mais com fome e eu paro de comer, normalmente nós não teríamos excesso de peso, porque todo excesso significa consumo elevado e não gastou, e não houve consumo pelo organismo, né? Então o organismo ele acumulou, né, aquilo que você comeu e não gastou. Só que também existe, né, essa questão de comer e gastar. Eu tenho tantos pacientes que correm aí muitos quilômetros e andam de bicicleta muitos quilômetros e estão gordinhos, estão precisando emagrecer, porque está comendo muito além do que está queimando, mesmo queimando muito, né? Então tem que haver esse equilíbrio aí, isso é muito importante. Então, sempre que vocês forem comer, vocês façam a pergunta para o estômago de vocês. Respira umas 3 vezes, né? Uma questão aí, gente, de 30, 40 segundos já dá para vocês terem essa conexão com o eu interior. Respira, estou com fome mesmo para comer? É fome de verdade? A barriga tá roncando? Na dúvida, você não tá com fome, tá? Então, assim, eu falo que fome é a mesma coisa que vontade de fazer xixi. Você não acha que você quer fazer xixi, você tem certeza, você tá apertada, você quer fazer xixi. Então, na dúvida, não é fome. E aí, está com fome, comecem a se alimentar sempre com bastante consciência. Usem o Mindful Eating que vocês já aprenderam, respiração, concentração e comam o suficiente. Quando vocês estiverem comendo, vão observando, né, essa questão da saciedade. Saciou, parou. Não tem essa de tem que comer tudo, né? Então, às vezes, a gente vai errando para depois aprender, né? Porque eu cresci também com isso, tem que comer tudo. E eu comia, gente, meu pai dava comida pra gente, eu lembro que eu tinha até náusea, né? Eu ficava com ânsia, porque tinha que comer tudo. Eu tenho dó dessas crianças que, né, tem que comer tudo. Eu lembro na hora da minha infância do trauma que isso foi pra mim. Então, o que é importante saciou, parou, sobrou no prato, tá bom, amanhã porciona menos. Então é aprendizado, né? A gente sempre precisa aprender com o erro. Então eu vou colocar menos e se sentir fome, então vamos supor, terminei de me alimentar, estou com fome ainda, porcionei muito pouco, subestimei, vai lá e põe mais um pouquinho, né? Tá tudo certo. Então não tem problema depois ir lá por mais um pouco. O ruim é porcionar demais e ter que jogar fora depois, né? Então a gente tem que aprender fazer esse ajuste aí, né? E
Claro, tem dias que a gente tem mais fome, tem dias que a gente tem menos fome. Isso depende de vários fatores, inclusive do que a gente comeu, por exemplo, no café da manhã. Se a gente tiver uma alimentação no café da manhã que gere bastante saciedade, com farinha de baixo índice glicêmico, que não dá aquele pico de glicose, com um pouco de proteína. Se a gente fizer uma refeição no café da manhã de bastante qualidade, normalmente no almoço você vai ter menos fome. Agora, se você fizer uma refeição cheia de farinha branca, né, que não gera saciedade, 10 horas da manhã você já está morrendo de fome, é fome de verdade, de roncar a barriga, né? Então é importante que a gente tenha essa sabedoria para saber fazer refeições de bastante qualidade, né, com fonte de gordura boa, fonte de fibra, fonte de proteína, para que a gente tenha um controle nessa saciedade, porque é sabido que esses alimentos, né, que são ricos aí em gordura boa, proteína e fibras, eles aumentam o hormônio da saciedade. Com isso eu vou ter menos fome ao longo do dia. Em contrapartida, se eu não como fibra, se eu não como gordura boa, se eu não como proteína, se eu consumir um cafezinho e comer um pedaço de pão, eu, Andréia, 9 horas da manhã, 10, eu estou morrendo de fome. Fome real mesmo, não é vontade de comer, não. É fome real da barriga roncar. Então, isso tudo a gente vai aprendendo, né? Como? Com observação, tá? Então, fica a dica aqui pra vocês, tá? Eu quero que vocês observem bastante isso. Saciou, parou, tá? Levem esse lema aí de vida. Observem se é fome de verdade, não é fome, manda bala, segue o baile. Então quando tiver fome, come. Essa questão de comer de 3 em 3 horas é muito individual, tem pacientes que eu acho importante, dependendo dos exames de sangue, dependendo das deficiências nutricionais. Tem exame que tem pessoas que não precisam, tá? Que vão comer somente quando tiver fome mesmo. Então, e é claro, se eu tenho fome nos intervalos, a gente vai fazer opção por alimentos que são mais nutritivos, né? Porção de fruta e uma porçãozinha de castanha junto, normalmente já quebra o galho, já tá excelente, de qualidade boa, traz gordura, aumenta o hormônio da saciedade e funciona. Claro que eu estou falando aqui para um grupo, pode ser que para você isso não faça tanto sentido e aí a gente precisa individualizar, tá? Mas é isso. Então, quero que vocês observem muito essa questão da fome, saciou, parou e só comam se vocês tiverem fome, ok? Beijo!